Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos agora iniciando mais um culto online para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Aproveita, vai compartilhando esse link, vai enviando para as pessoas que você ama e sabe que são importantes na sua vida. Aproveita também para dar um like aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o teu santo nome, declaramos, ó Deus, que tu és o nosso Senhor, Salvador, tu reinas sobre nós. Nesta hora, colocamos a nossa mente cativa ao teu trono. Queremos, Senhor Jesus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da tua palavra. Que cada ensinamento seja rico, Pai, rico em transformação, rico em mudança, em nome de Jesus. Nós, desde já, declaramos, ó Pai, que Tu és o mais importante desta reunião. O Senhor reina sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer aqui uma pequena e uma breve retrospectiva das nossas vidas. Nós estamos hoje gravando no ano de 2022. Pode ser que você veja esse vídeo mais para frente, mas 2022 finalizando um período de pandemia. Na verdade, a palavra pandemia tem a ver com uma endemia, uma doença que se espalhou pelo mundo. Você recorda que há 2 anos atrás, no ano de 2020, nós tivemos o processo, o start de uma doença que muitas pessoas foram acometidas por ela, que foi o Covid, onde muitos tiveram internações, outros vieram a óbito, outros ficaram com sequelas. E nesse período desta pandemia, ouviu-se muito falar de quarentena. Não é verdade? O que seria a quarentena numa pandemia? Um período onde a pessoa ficaria excluída da comunidade, da família, para que ela pudesse passar por este processo de Covid sem que afetasse ou transmitisse a outros. Você recorda disso? Mas hoje eu quero falar sobre quarentenas, e não esta quarentena que a gente passou. Quarentena na visão bíblica, na visão que Jesus nos mostra, que Deus nos mostra. Quarentena tem a ver com o número 40. E esse simbolismo na Bíblia é muito rico. Toda vez que tem o número 40, quer seja em dia, meses ou anos, tem a ver com processo, tem a ver com mudança, tem a ver com transformação. Amém? Eu queria começar lendo um texto que está no livro de Números, no capítulo 12, no verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Escute bem, esse texto ele é bem claro, diz que Moisés era muito manso, mansidão era algo que se enxergava na vida de Moisés. Mas não só isso, ele era o mais manso do que todos os homens na face da terra. Aqui há uma qualidade, uma característica que Deus colocou sobre Moisés para nos mostrar e nos ensinar algo. Mas será que Moisés sempre foi manso? Será que Moisés sempre foi temperado? Tinha temperança? E você sabe muito bem que não. No livro de Êxodo, vai lá comigo, no Êxodo, no capítulo 2, no verso 11. Êxodo 2, 11 até o verso 15. Quero ler um pouquinho da história para a gente comparar com este livro de Números. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Aqui está dizendo que saiu a seus irmãos porque
Moisés, ele era criado pela filha de Faraó e ele se tornou um príncipe do Egito, mas ele era de descendência hebreu, ele era um hebreu. E então, quando ele viu os seus irmãos hebreus, escravos, trabalhando e sendo espancados, aí acontece toda a história. Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas ao teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Essa aqui é o resumo da história de Moisés. Moisés estava ali vendo o seu povo hebreu apanhar, ser chicoteado para que fizesse o trabalho escravo. E ali ele mata o egípcio que fez aquilo. E num dado momento, numa outra situação, ele vê 2 hebreus brigando e ele tenta apartar, e um dos hebreus fala: você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio? E ali ele foi descoberto. Naquele momento, Faraó vai ao encalço de Moisés para matá-lo e ele foge. Mas voltando um pouquinho da história de Moisés, você sabe muito bem que o povo hebreu se tornou escravo dos egípcios. E durante aquele período de escravidão, as mulheres hebreias engravidavam e tinham filhos. Mas aí Faraó ficou com medo que o exército dos hebreus começasse a aumentar de tal forma a sobrepor o exército egípcio. Então ele deu uma ordem: vamos matar todas as crianças, principalmente os homens. Vamos deixar as mulheres viver, mas os homens nós vamos matar. E ele deu essa ordem para as parteiras hebreias. Só que as parteiras hebreias temiam a Deus e não permitiram que os meninos hebreus morressem. E assim foi com a vida de Moisés. Sua mãe o escondeu por 3 meses. Agora eu fico imaginando, 3 meses uma criança. A criança chora, a criança berra de dor, de fome. Como foi difícil aquela mãe esconder aquela criança. Mas, resumindo, a primeira salvação na vida de Moisés foi pelas parteiras que evitaram a sua morte. A segunda salvação na vida de Moisés foi quando a sua mãe, juntamente com a sua irmã, o colocaram num cesto de junco no rio Nilo para que ele fosse à deriva e desse, embocasse aonde estava ali a filha, a princesa, a filha de Faraó. E naquele momento a gente viu a segunda salvação na vida de Moisés. Deus o salvando da morte, primeiramente, a morte dos hebreus. Segundo, porque o Nilo era cheio de animais, inclusive jacarés, crocodilos. E Deus ali o guardou. Quando você tem um propósito de vida, quando você entende que você não foi criado meramente para subsistir ou existir nesta terra, você tem propósito, você tem vida. Amém? Salvação vem sobre você. Não sei o que você tem passado. Se dificuldades te assolam,
Se você passou pelo Covid e hoje está vivo e pergunta por que eu estou vivo, sendo que muitas pessoas faleceram, quero dizer que Deus tem trabalho para você. Deus tem um destino e esse destino há de se completar. Para isso, eu e você precisamos entender o processo que estamos passando em nome de Jesus. Amém? E ali, naquele momento, a filha de Faraó pega Moisés para ele e Miriam, sua irmã, está ali ao seu arredor e ela fala, ó, princesa, filha de Faraó, eu tenho quem cuide desta criança para você. Eu tenho uma mulher hebreia que pode amamentá-lo, cuidar dele até que ele se torne um homem. E foi assim que aconteceu. A própria mãe de Moisés cuidou dele e ainda recebia um salário para isso. Ah, Deus é maravilhoso. Esperar em Deus, crer em Deus, ter fé é acreditar que ainda que eu não veja, ainda que eu não tenha esperanças, eu sei que Ele fará todas as coisas. Amém? Então, dando esse pequeno panorama, dando essa pequena retrospectiva, quantas quarentenas foram necessárias para que Moisés se tornasse o homem mais manso na face da terra? E aí a pergunta é para mim e para você, quantas quarentenas, trazendo um pouquinho aí no número 40, quanto tempo vai ser necessário para que eu e você, nós nos tornemos pessoas melhores? Você é raivoso, iracundo, briguento? Você é uma pessoa de palavras torpes, de falta de fé? Quero te dizer que as quarentenas virão, mas se aprume logo, se ajeite logo para que você possa usufruir das bênçãos e promessas de Deus em nome de Jesus. Amém? E aí, falando um pouquinho a respeito de Moisés, você sabe que ele foi chamado para ser o libertador do seu povo. E naquele dado momento, ele estava ali entre os egípcios, entre os hebreus, e ele matou um egípcio e fugiu para uma terra distante chamada Midian. Essa foi a primeira parte da sua quarentena. A primeira parte da sua quarentena, ele teve possibilidades de ser criado em duas culturas. A cultura hebreia e a cultura hebreia judaica e a cultura egípcia. Ali foi criado nele dois parâmetros, uma dualidade, a servir a vários deuses ou a servir a um único Deus. A ter tradições egípcias ou tradições judaicas. A sua posição social judeu era diferente da sua posição social como egípcio. Como egípcio, ele era príncipe. Como judeu, ele era somente uma pessoa do povo. Mas você percebe que a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos a um e odiaremos o outro, e vice-versa. Hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de entendermos que a que Deus nós servimos. Se você serve a Deus, o único Senhor, Jeová, Jirê, Rafá, aquele que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, ou servimos ao mundo, as paixões da carne, a vida secular. Que hoje seja dia de que toda dualidade seja encerrada na nossa vida, se esse período de quarentena tem acontecido conosco. Mas, voltando à história de Moisés, ele vai para Midian, ali ele se casa, ele tem filhos, ele começa a servir ao seu sogro Jetro,
a uma segunda quarentena na vida dele. Foram 40 anos em Midian. 40 anos cuidando de ovelhas, e ovelhas que não eram dele, eram ovelhas do seu sogro. 40 anos aprendendo a educar os seus filhos, aprendendo a viver em família. E ali foi aonde Deus o chamou. E você sabe que Deus aparece para ele numa sarça ardente e pergunta para ele a respeito do seu propósito, o que ele seria, qual era a visão de Deus para ele, ser um libertador. Então, mais 40 anos, já são 80 anos. E a partir dos 80 anos, parece que é tão velho já. Quero te dizer que para Deus a idade não é números. Deus pode fazer do pequeno ao mais velho, tanto do maior ao menor, a trabalhar para o seu reino e a vencer obstáculos e atingir o alvo em nome de Jesus. Será que nessa quarentena terceira que ele estava já no deserto para libertar o seu povo, será que Moisés já tinha aprendido algo? E eu quero mostrar para você biblicamente, nesse momento do chamado de Moisés. Se você puder abrir comigo no Êxodo capítulo 3, no verso 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Percebe? Aquela crise de identidade dele por ter sido criado com os egípcios, por ter sido criado com o povo hebreu, existia dentro dele. Quem sou eu? Ele era meio egípcio, meio hebreu. Essa crise de identidade trouxe a ele uma insignificância. Quem sou eu? Às vezes você pode dizer: quem sou eu para evangelizar alguém? Quem sou eu para pregar a palavra? Quem sou eu para cantar no louvor? Quem sou eu? Quero te dizer que esta noite é noite de você se conhecer e ser conhecido por Deus em nome de Jesus. Você é filho do rei, você é filha do rei. Você é amado, amada de Deus. Deus não entregou o seu filho em vão, Jesus. Ele entregou por amor a você. E nesse momento, a insignificância tomava conta da vida de Moisés. Mas não era só insignificância. Êxodo capítulo 4, verso 1 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Percebe que nesse momento Moisés fica preocupado com o que os outros vão dizer a seu respeito, com o que os outros vão pensar sobre esse chamado. Será que vão achar que realmente eu ouvi Deus? Mais uma vez, a crise de identidade permeando a vida de Moisés e trazendo sobre ele falta de credibilidade. Nem ele acreditava nele mesmo. Será que você tem passado isso na sua vida? Nem você se acredita em você? Muito menos pensar que o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa ou até seus filhos vão acreditar em você? Eu quero declarar que esta noite é noite de rompermos com estas quarentenas, rompermos com essa crise de identidade, rompermos com esse momento de desculpas, para que entendamos que Jesus tem algo para minha vida e que eu consiga prosseguir para o alvo e completar a minha carreira, a carreira que me foi proposta, em nome de Jesus, amém? Você não precisa se importar com o que os outros pensam a seu respeito. Você precisa se importar com o que Deus pensa a seu respeito. Ele diz para mim e para você: somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. E ser mais do que vencedor não é ser vitorioso em tudo, mas é poder, diante de uma derrota, ainda que momentânea, de uma doença, de uma falta de dinheiro, diante daquilo, eu sei em quem tenho crido, sei que é
poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar ou imaginar. Isto é ser mais do que vencedor. Amém? Desculpas. Se entendermos que as desculpas nos afastam do alvo, nos afastam de sermos assertivos, pararemos com as desculpas. Ah, eu não posso fazer, eu não consigo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, ler a Bíblia, nossa, é muito chato. Eu não consigo nem sair dos primeiros versículos. Querido, chega de desculpas. Assim como Moisés tentou dar desculpas, atrasando o seu processo, atrasando o período que Deus trabalharia com ele para a libertação do seu povo. Que assim seja sobre nós, que não atrasemos o processo de Deus em nome de Jesus. Agora veja as desculpas que ele deu em Êxodo 4, no verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma desculpa. Olha, Deus, usa outro. Eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei, eu gaguejo, eu fico nervoso. Ah, eu não posso ajudar nas crianças, na classinha, eu não posso ajudar ali na porta, porque eu não consigo, eu tenho vergonha. Queridos, chega de desculpas. O reino está aí. Precisamos ganhar vidas, precisamos restaurar, trabalhar com cada uma delas. E cada processo da igreja, cada departamento é um departamento necessário. Como diz na palavra de Deus, nós somos como um corpo, onde Jesus é o cabeça, mas tem os membros, tem o dedinho do pé, tem os dedos da mão, tem os braços, tem as pernas, cada um fará a sua parte. Chega de desculpas. No verso 13 desse mesmo capítulo diz: Ele, porém, respondeu mais uma vez: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Mais uma desculpa que se exclui, que se esquiva. E a partir do momento que eu não entendo que eu preciso me posicionar, eu preciso declarar que a minha identidade é em Cristo Jesus. Quando eu acabo com essa crise de identidade, eu paro de ter desculpas e eu sigo para um processo. Seguindo para esse processo, eu passo por um preparo até chegar ao meu destino. Você pode repetir assim comigo? Todo o processo passa por preparo para se chegar a um destino. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, vamos voltar ao primeiro versículo que diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Quando eu digo isso e quando a Bíblia relata isso, tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com mudança de temperamento, tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Será que eu sou aquela pessoa que diz assim: ah, Deus está mudando a minha vida, mas não pisa no meu pé, não pisa no meu calo? Não pode haver mudanças, não pode haver conquista sem mudanças. Amém? Moisés passou por quarentenas. A primeira delas, ali no Egito, como príncipe, e tendo aquela dualidade entre o povo hebreu e o povo egípcio. Segunda quarentena, no deserto, quando ele teve a sua mudança como um homem casado com filhos e Deus o chama. E a terceira quarentena é a quarentena onde ele está prestes a sair do Egito à terra prometida. Foram mais 40 anos no deserto. E ali Deus trabalhou com ele, trabalhou com o seu povo. E a reflexão que eu quero trazer para mim e para você na noite de hoje. Eu comecei falando de um Covid, de uma pandemia, e que teoricamente as quarentenas que passamos teriam que nos mudar,
quer seja no caráter, no temperamento, no fruto do Espírito Santo, na busca por Deus. Mas estamos vivenciando um novo tempo, um tempo de guerra. Você tem acompanhado os noticiários. Rússia guerreando praticamente com o mundo. Queridos, em nome de Jesus, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos olhar para o nosso próximo e amá-los como a nós mesmos. Precisamos estar orando pelas nações. Precisamos estar nos envolvendo com o reino de Deus, com a igreja local. Precisamos buscar o Espírito Santo como nunca. Os tempos, diz a Bíblia, não sou eu que estou falando, os tempos estão findando. E o amor esfriaria. Então, por isso, queridos, eu e você precisamos entender que este amor tem que ser lançado à terra, lançado aos nossos familiares, lançado aos amigos, no trabalho, para que venham a conhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Amém? Quero orar por você que entendeu que passa por quarentenas. Desculpas têm vindo, mas que você entende que precisa se posicionar. Posso orar com você? Fecha os teus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome porque a tua palavra é rica, a tua palavra nos instrui, nos exorta, nos ensina. Papai, em nome de Jesus, quero declarar, ó Pai, que a nossa vida te pertence. Perdão, ó Pai, por desculpas que damos, por dualidades, ó Pai, em escolhas. E às vezes escolhemos o que não é bom, escolhemos o que não vai nos levar à salvação. Também quero pedir perdão, Senhor, por momentos que estamos num marasmo, querendo só o nosso bem bom e não olhamos para o nosso próximo. Nos perdoa, Senhor, queremos ser mais efetivos no reino. Não só, Pai, dentro da nossa igreja local, mas com as pessoas que nos cercam, familiares, amigos, trabalho. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por termos crise de identidade. Queremos ter Cristo como nossa identidade. Ah, Deus, perdoa porque às vezes nos sentimos cansados desse cristianismo. Não queremos, às vezes, nos envolver. Perdão, Pai. Queremos ter Cristo correndo nas nossas veias, correndo no nosso sangue, paixão pelas almas, primeiro amor envolvido novamente. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Te peço, nos batiza com uma nova unção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado. E quero te convidar a estar conosco domingo ao culto presencial às 19 horas, na rua Nabuco de Araújo 303. Que Deus te abençoe.